Novamente com vocês, amigos, seguidores, você que está nos assistindo pela primeira vez no nosso canal Que História é essa, Max? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso convívio, à nossa viagem de conhecimento, a um conteúdo realmente positivo que traz valor agregado no mundo da internet. Se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, nos diga de que parte do mundo ou mesmo do Brasil você está nos assistindo. Vamos falar hoje de um assunto político. Ultimamente o Brasil, gigante da América do Sul, encontra-se bastante dividido politicamente. Vamos falar de o título do jornal Última Hora, O Povo com Jango, começa a reforma. Sim, João Goulart. A enorme manifestação popular visava demonstrar apoio às reformas de base propostas pelo presidente João Goulart, voltadas ao combate à concentração fundiária e redução da desigualdade social. Esse comício aconteceu na Central do Brasil em 13 de março de 1964, na cidade do Rio de Janeiro. Reunindo cerca de 300 mil pessoas, o comício alarmou os setores conservadores que reagiram, incentivando o recrudescimento da articulação golpista. Poucas semanas depois, Goulart seria derrubado por um golpe militar. Em agosto de 1961, menos de 7 meses após sua posse como presidente da República, Jânio Quadros renunciava ao cargo e inaugurava um período de grande agitação política no Brasil. Na ocasião, as eleições presidenciais não eram disputadas por chapas vinculadas, existindo votação separada para os cargos de presidente e vice-presidente. O líder trabalhista João Goulart, vulgo Jango, havia sido reeleito vice-presidente no pleito de 1960, sendo, portanto, o sucessor legal de Quadros. Mas, ao contrário de Quadros, ferrenho anticomunista e defensor de pautas conservadoras, Goulart era herdeiro da tradição nacional desenvolvimentista, possuindo vínculos com o movimento sindical e com a esquerda nacionalista. Incomodada com a possibilidade de um presidente ligado à esquerda assumir a presidência, a cúpula dos militares tentou impedir sua posse, mas foi confrontada pela campanha da legalidade liderada por Leonel de Moura Brizola. Vislumbrando o risco de guerra civil, o ex-presidente Juscelino Kubitschek costurou um meio termo. Goulart assumiria a presidência, mas teria seus poderes limitados pela mudança do regime de governo para o parlamentarismo. Goulart aceitou a condição e tomou posse em 8 de setembro de 1961. Mas a medida não bastou para acalmar os setores reacionários da sociedade, incomodados com o discurso de Jango sobre a necessidade de combater privilégios e modernizar as estruturas sociais arcaicas. Empresários, religiosos, parlamentares, imprensa e o oficialato militar se uniram em uma campanha de quê? De desestabilização do governo, auxiliados por think tanks ligados ao governo dos Estados Unidos, como o IBAD e o IPES. Sim, utilizando-se do fantasma da ameaça comunista, algo hoje gera o mesmo discurso, falando em princípios moralizantes de combate à corrupção e de uma alegada defesa da família e da liberdade. Você já ouviu esse discurso? Esse mesmo discurso antigovernista tornou-se gradualmente mais agressivo até assumir explicitamente seu intento golpista. Não obstante, Goulart, mesmo limitado e sabotado pelo Congresso, se lembra com a Dilma como foi? Dilma Rousseff? Mas Jango logrou aprovar projetos que lhe granjearam popularidade, tais como a Lei 4.090, que criou o 13º salário, e a Lei 4.130, que extinguiu a idade mínima para a aposentadoria. Em janeiro de 1963, Goulart convocou plebiscito para que a população decidisse sobre a reforma de governo. A maioria esmagadora dos eleitores, 85%, optou pelo presidencialismo, revestindo Goulart de
plenos poderes executivos. Superada a tutela imposta pelos militares, Goulart começou a avançar sua agenda progressista. Em março de 1963, ele promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, regulando as relações de trabalho no campo. No mesmo ano, Goulart elaborou, com a ajuda dos ministros Santiago Dantas e Celso Furtado, o Plano Trienal, um projeto desenvolvimentista aliando controle de déficit público com estratégias de captação de recursos para financiar reformas estruturais, ditas reformas de base. O projeto incluía 6 reformas principais. A reforma agrária intencionava desapropriar latifúndios improdutivos situados às margens dos leitos rodoviários e ferroviários. Mexeu num vespeiro. A reforma educacional previa a erradicação do analfabetismo por meio da adoção do método Paulo Freire e priorização do magistério. A reforma fiscal visava criar um sistema de tributação progressiva, proporcional à renda e limitar a remessa de lucros para o exterior. Havia ainda a reforma que estendia o direito de voto aos analfabetos e militares de baixa patente e legalizava a atuação do Partido Comunista Brasileiro, PSB. A reforma urbana que previa o fornecimento de habitação condigna a todas as famílias. E a reforma bancária, que assegurava acesso ao crédito para pequenos produtores. Goulart também propôs a nacionalização de setores estratégicos da economia. Incluiu parte da indústria de base, produção de energia elétrica, refino de petróleo, companhias químicas e farmacêuticas. As reformas propostas indignaram as elites e os militares, que também instaram com os congressistas a rejeitar integralmente esse plano trienal. Goulart tentou então costurar uma aliança parlamentar entre o seu Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Partido Social Democrático, o PSD, de Juscelino Kubitschek, e cooptar apoio das esquerdas para uma estratégia de mobilização popular. A aliança com o PSD seria breve, mas o líder trabalhista conseguiu o apoio de organizações como o Partido Comunista Brasileiro, o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e a Frente de Mobilização Popular, FMP. Como parte da estratégia de mobilização, Goulart propôs a organização de uma série de comícios em diferentes regiões do país, culminando com uma greve geral que seria decretada no dia 1º de maio de 1964, com o objetivo do quê? De pressionar o Congresso a aprovar as reformas de base. O maior e mais importante desses comícios foi realizado no Rio de Janeiro, dia 13 de março de 1964, em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil. O comício reuniu aproximadamente 300 mil pessoas, contando com a presença expressiva de sindicatos e organizações de esquerda, estudantes, movimentos sociais e militares de baixa patente. No palanque principal estavam Leonel Brizola, deputado do PTB, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, Darcy Ribeiro, ministro da Casa Civil, e José Serra, presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE. Brizola foi o mais aplaudido, fazendo um discurso inflamado em que exortava Goulart a abandonar a política de conciliação e instalar uma Assembleia Constituinte com vistas à criação de um Congresso Popular. Já era noite quando Goulart subiu ao palanque acompanhado da esposa Maria Teresa e fez um discurso de improviso que durou mais de 1 hora. Goulart criticou a democracia antipovo, subordinada aos monopólios nacionais e internacionais. Defendeu a revisão da Constituição de 1946 e a necessidade de aprovar as reformas agrária, tributária e eleitoral para pavimentar o caminho da emancipação econômica e do progresso e da justiça social no Brasil. Durante o ato, Goulart anunciou que havia assinado 2 decretos. O primeiro autorizava a desapropriação dos lotes de terras improdutivas à margem das ferrovias, rodovias e açudes federais e os direcionava para a reforma agrária. O segundo nacionalizava as refinarias particulares de petróleo.
No dia seguinte, Goulart assinaria um terceiro decreto tabelando o preço dos aluguéis e imóveis e autorizando a desapropriação desses imóveis vazios ou abandonados para fim de utilidade social. A reação foi imediata. O histriônico Carlos Lacerda, governador da Guanabara, classificou o comício como um ataque à Constituição e à honra do povo. E o discurso do presidente como subversivo, provocativo. Menos de uma semana depois do ato, organizações reacionárias organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que nojo! Contrapondo-se às reformas e demandas abertamente pela deposição de Goulart. Eu falo que nojo, tentando manter uma neutralidade histórica, porque essas pessoas que fizeram esse movimento contra o governo não tinham reais interesses democráticos, como a história provou depois, mas muitos eram latifundiários, muitos eram militares de alta patente e muitos eram massa de manobra dessas duas primeiras categorias que eu falei. O general Humberto Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, enviou uma circular aos militares advertindo sobre os perigos do comunismo. Poucos dias depois, João Goulart seria deposto no golpe de Estado que instaurou a ditadura empresarial militar que se prolongaria até meados dos anos 80 no Brasil. O restante, a história realmente fala do cemitério clandestino de Perus, onde o então presidente Jair Bolsonaro falou que ele não era coveiro ou melhor, cachorro para ficar atrás de osso de pessoas desaparecidas. Vocês se lembram disso? O resgate à história do Brasil até hoje ainda é muito doloroso. E os militares não conseguiram fazer o meia-culpa com o golpe militar de 1964, vide aí a tentativa de golpe de Estado que aconteceu na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde Alexandre de Moraes e a Polícia Federal atuaram e estão atuando para punir os responsáveis. Se bem que a coisa é muito óbvia, né? Não precisa de muita investigação. Como eu falei, o que história é essa? Busca neutralidade. Mas é muito difícil ficar neutro numa posição em que as evidências são muito explícitas. Deixo você a sua opinião. Os militares foram um grande câncer do Brasil ou a solução para defender o Brasil e os brasileiros dos comunistas comedores de criancinha? Agradecemos o seu prestígio e esperamos encontrá-los aqui nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!